Paz do Senhor a todos, pode se assentar. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu falo que a nossa família, nós nos sentimos realmente em casa aqui, a gente sabe que aqui é o nosso lar também. E toda vez que eu tenho esse convite, para mim, é uma grande responsabilidade. Eu sei que às vezes a gente vai meio no trem dos meus irmãos, né? Porque o Paulo prega muito, o Moisés prega muito também. E aí acaba que o André tem que pregar também, entendeu? Então, mas não é nada. Eu acho que todos nós temos um chamado para estar pregando, seja aqui no púlpito, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde for. É nosso papel como cristão, é nossa obrigação pregarmos o Evangelho, falarmos sobre Deus, vivermos Deus. Tem uma mensagem, não é o que eu vou falar hoje aqui, mas tem uma mensagem que eu já preguei uma vez também, que é sobre vida com Deus mesmo, sabe? Estilo a mensagem que eu preguei na última oportunidade aqui. Eu falo que você pregar, às vezes você não precisa especificamente falar de Deus. Vem aqui, ser meu amigo, te converter, eu quero falar que Jesus é o único, suficiente Salvador. O seu testemunho já é uma mensagem. O seu testemunho na sua casa, na sua família, no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade, isso já é uma forma de pregar. Então todos nós temos essa responsabilidade. E aí hoje eu quis tratar de um tema, algo que eu comecei a ver sobre isso, sobre essa mensagem, sobre ansiedade. Há um tempo atrás, tem até um livro do Max Lucado, eu tinha até anotado aqui, depois eu vejo para passar também, que fala sobre isso. E acho que depois desse período de pandemia que a gente viveu também, esse tema se tornou ainda mais evidente, porque muitas pessoas sofrem hoje e a gente fala que a doença, vamos dizer assim, a ansiedade é o mal do século. Eu acho difícil dizer que é o mal do século, porque a gente já tem orientação bíblica séculos atrás dizendo para tomar cuidado com a ansiedade. Mas com certeza, hoje a gente tem, nesse livro do Max Lucado, ele traz alguns dados, ele já é um pouco antigo, mas ele traz alguns dados de que o nível de ansiedade que a gente vive hoje, que a população em geral vive hoje, é uma coisa absurda. O nível de ansiedade que uma criança vive hoje, um adolescente vive hoje, é o nível de ansiedade que uma pessoa era tratada psiquiatricamente na década de 50. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, mais interessante ainda, não era essa a ideia da abertura, mas por que isso? Por que os níveis de ansiedade hoje, por que as pessoas sofrem tanto com isso? Hoje a velocidade da informação é muito rápida. O conteúdo chega para você muito rápido. Você se desloca de um lugar para outro muito rápido. Então, é difícil que você consiga realmente viver o momento, apreciar as coisas de uma forma sadia. Tudo acontece muito rápido. Muito rápido você está lá, muito rápido você resolve, muito rápido faça isso, muito rápido vem aquela informação. Pra você ter uma ideia, hoje você quer saber um assunto, você não quer mais pegar um livro de 100, 200, 300 páginas, você quer ver um vídeo de 5 minutos ou 4. Se for de 3 minutos, então, melhor ainda, porque daí está tudo resumido, você engole aquilo ali e acabou. Os níveis de ansiedade hoje são altíssimos. E eu quero que a gente consiga abrir aqui no telão em Mateus 6, 25 ao 34, eu acho que esse é a essência da mensagem, está nesse texto, e a gente vai ler ele junto. Quem tiver com a Bíblia pode abrir a Bíblia também, para a gente estar acompanhando. Talvez a minha versão está um pouco diferente, mas isso não faz diferença, aqui não faz diferença. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos?
Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial nem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, e aqui é chave, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Só isso. Eu vejo que aqui, a essência disso aqui, a declaração de Jesus para mim nesse texto é muito clara. Não andeis ansiosos. Para mim isso não é um mandamento. É uma ordem, é muito claro. Não andeis ansiosos. Você vai entender no decorrer dessa mensagem como que andar ansioso é prejudicial, inclusive para a tua fé, para a tua caminhada cristã. Eu vi que ansioso no grego significa dividido. E isso realmente, eu acho que descreve o significado. Porque uma pessoa ansiosa, ela está sempre dividida. E se acontecer isso? Não, e se for assim? Tá, mas vai que não dá certo. Não, mas pode dar certo, pode não dar. Eu estou preocupado com isso. Amanhã eu vou ter dinheiro, amanhã eu não vou ter. O que eu vou comer? E os meus filhos? O que a gente vai fazer? Como que vai ser? É esse monte de e se, que inunda às vezes a nossa mente nos momentos que a gente menos espera. Ou então, às vezes você está vivendo um momento, uma fase da tua vida cheia desses e se. Veja bem, não deve, não pode, não há espaço para na nossa vida para ansiedade. Mas sim, uma confiança que Jesus relaciona àqueles em que a ansiedade como homem de pequena fé. Olha só, quando você passa por um momento, e eu creio que todo mundo aqui já passou por um momento de ansiedade, ou talvez você está passando hoje, e a mensagem ainda vem de forma mais específica, a ansiedade ela te conduz a um nível de depressão. Eles falam que é o mal do século, a doença do século, a depressão, tudo, ela precede, a ansiedade precede isso. Então você começa com esses níveis de ansiedade, essa preocupação exacerbada, absurda, ou então uma preocupação com algo que você nem sabe se realmente vai ou não vai acontecer, e você já fica se preocupando, e você já fica criando planos. Essa ansiedade, essa insistência da tua mente de te perguntar e de te fazer esses questionamentos, elas criam uma barreira, elas bloqueiam o teu pensamento de avançar. Por que isso acontece? Porque você fica tão preocupado com uma suposição ou com algo que não aconteceu, você esquece que já basta o mal do seu próprio dia, e você fica tão preocupado com o amanhã ou com o futuro, ou será que eu vou conseguir pagar a escola do meu filho, a faculdade do meu filho, ou será que eu vou conseguir um emprego, será que eu vou ser mandado embora? E aí você começa a criar essas barreiras na sua mente, elas impedem você de visualizar o que você está vivendo. Impedem você de visualizar o que Deus está te dando. Impedem você de visualizar o que você tem hoje. Impede você de ser grato. Gratidão é muito importante. A palavra gratidão, inclusive eu ganhei uma vez um chaveirinho, eu deixei ele no escritório de um jeito que eu possa ver, e eu acho que é importante a gente tentar relembrar isso, porque por vezes a gente costuma não ser grato. Anteontem, eu estava em Londrina e eu precisei pegar um Uber lá para resolver um negócio. E eu entrei no carro desse cara e ele contou uma história rápida para mim. Ele falou assim: a gente às vezes não é grato pelo que a gente tem, né? E a gente estava conversando, eu aproveitei para conversar um pouco com ele sobre isso. E ele falou assim, que ele conheceu um cara que sofreu um acidente de moto, uma história bem simples, bem rápida. E esse cara bateu a moto, inclusive acho que foi ali em Londrina, e aí a hora que ele acordou no hospital, ele acordou com uma dor imensa nas costas, tudo,
E ele olhou para os pés dele, assim, para a perna dele, e ele viu a coxa dele, assim, e aí ele voltou a deitar. Com muita dor nas costas, por causa daquele acidente. O médico entra no quarto dele, e quando o médico entrou no quarto dele, o médico falou: e aí, tudo bem? Ele: tô tudo bem, meio com dor e tal. Você deu uma olhada para baixo? Daí o cara: por quê? Ele falou: cara, você vai ter que ser forte agora. Aí o cara já começou a ficar nervoso. Ele conheceu esse cara, inclusive. Não, mas por quê? O que aconteceu? Ele falou: infelizmente o acidente, da forma que pegou ali, o seu pé foi esmagado, não teve condições de salvar, e a gente teve que amputar o seu pé direito, porque necrosou e tal. Esse cara falou que, ele contou e falou assim: para mim parecia que o meu mundo tinha acabado ali naquele momento. Para mim, para aquilo foi o ápice. Ele falou: o que eu vou fazer? Eu não acredito nisso. E aí ele falou que ele chorava e ele falava assim: não, isso é um sonho, é tudo mentira. Deve ser esse acidente, eu bati a cabeça, eu vou acordar daqui a pouco, vai voltar, vai dar tudo certo, vai voltar, vai dar tudo certo. E sem mais delongas, esse cara, acho que contou que através de um canal no YouTube, de um ex-cara que é um BBB lá, inclusive de Londrina, há 10, 11 anos atrás ele participou do Big Brother, ele sofreu um AVC também, tudo, e através do canal desse cara, esse cara conseguiu se encontrar. Mas ele falou que a maior dificuldade que ele enfrentou não é às vezes só lidar com o problema, é perceber o quão falta de gratidão nós temos na vida. A gente não percebe um detalhe tão simples, uma coisa assim que pra gente... Alguém aqui já parou para agradecer pelos pés? Alguém aqui já parou para pensar quão importante eles são? Ele falou: a gente não percebe isso. Claro que é uma situação grande, uma situação maior, mas a gente não é grato às vezes por inúmeras coisas pequenas que a gente tem na vida e a gente não lembra de ser grato. Por isso é importante você tomar cuidado. E às vezes eu acho que tem gente que fala assim: não quero nem saber de coisa ruim. Não quero nem ouvir aquilo, não quero nem ouvir, não quero nem ver aquilo, não quero nem ver aquela situação. É importante que você veja, é importante que você ouça, é importante que você presencie. Uma pessoa que sofreu uma dificuldade, uma pessoa que sofreu um acidente desse, uma pessoa que teve uma situação, sei lá, uma doença, uma perca na família. Por quê? Porque quando você vê isso te lembra de ser mais grato pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você vive. A gente só lembra de fome quando a gente ouve falar ou vê alguém passando fome. A gente só lembra de dificuldade quando a gente ouve falar, quando você assiste aquele programa na TV, de um país na África que está passando fome, que eles não têm água, tudo aí que você lembra: nossa, a gente tem água, né? Eu tomo banho com água potável. Então a gente só consegue lembrar de ser grato quando a gente vê isso. Então a gente tem que parar de ter esse medo, esse receio, esse negócio de eu não quero nem ver, não quero nem ouvir. Não, é importante para que você seja mais grato. E aí, voltando aqui, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Lá em Hebreus 2,4, até anotei, Romanos 1,17. Ou seja, todo o nosso relacionamento com Deus, inclusive eu preguei sobre fé aqui, é baseado em fé. E consequentemente, a ansiedade trabalha na contramão da fé. Nós precisamos aprender a andar em fé. Isso eu falei aqui, certo? Porque se você andar ansioso, isso é o contrário de você andar em fé. Quando você anda em fé, a ansiedade se afasta de você. Então Jesus está dizendo para você ali que a ansiedade é inútil. A ansiedade literalmente ela não vai resolver nada na tua vida, nenhuma vírgula. Inclusive fala que um côvado é mais ou menos a distância entre a ponta do seu dedo aqui até o seu cotovelo. Você não consegue fazer nada com ansiedade. De forma bem simples, é isso que o texto está falando. A ansiedade ou estar ansioso não vai acrescentar meio metro no curso da sua vida, não vai alterar a forma como você vai lidar com as coisas, ou você achar que talvez, não, o fato de eu ficar ansioso, eu ficar pensando, é uma forma que eu tenho de me preocupar mais e tomar mais cuidado. Também não, você está misturando preocupação com ansiedade, com um monte de coisa. Só que, e é aqui que eu faço um paralelo na mensagem, a Bíblia não diz que nós não temos responsabilidades. E aí é sério, porque a gente está falando de duas coisas completamente distintas. A gente pode viver consciente da nossa responsabilidade sem sermos
oprimidos pela ansiedade. A Bíblia não te orienta, não te ensina, Deus não está te dizendo para que você, não fica ansioso com nada, vida que segue, deixa o baile rolar, não é isso. Nós temos as nossas responsabilidades. Então, uma coisa é viver sem responsabilidade, como Josué hoje. Outra coisa bem diferente é viver sem ansiedade. Então, ansiedade e responsabilidade, eu achei legal isso, a gente consegue viver consciente da nossa responsabilidade sem sermos oprimidos pela ansiedade. Jesus não diz que olha só, naquela passagem que todo mundo sabe, as aves dos lírios do campo, Jesus não diz que a semelhança das aves e do lírio do campo nós não temos que trabalhar. Olha só, a Bíblia não está falando para você não trabalhar, mas sim que eles, os lírios do campo e as aves, que nem trabalham, têm o Pai que cuida. Vocês valem muito mais do que eles. Então, se a natureza, os animais e as plantas chamam a atenção de Deus, quanto mais nós, que somos criaturas de Deus. Só que quando a Bíblia fala, vejam os lírios do campo e as aves do céu, que nem trabalham, Deus tem um cuidado com eles. Mas a Bíblia não está falando para que você não trabalhe. Certo? As aves não trabalham porque não receberam ordem para trabalhar, mas nós recebemos essa ordem. O trabalho faz parte da nossa vida. Desde o início, Deus estabeleceu para Adão para cuidar do jardim. Adão já trabalhava lá no jardim. Essa história que a gente ouve, que o trabalho é maldição, o trabalho é fruto do pecado, isso é mentira. Quem colocou isso na sua mente fez uma interpretação errada. O trabalho não é maldição. Ou na verdade é o seguinte, por causa do pecado. Na verdade, a maldição foi tornar o trabalho mais difícil, árduo. Isso sim. Tornar o trabalho árduo é fruto do pecado. O trabalho não era árduo, mas o trabalho não é maldição. O trabalho é um mandamento bíblico. O trabalho é parte da orientação bíblica para a nossa vida. Então não há que se dizer que não, o trabalho a gente só tem que trabalhar por causa do pecado. Se não fosse o pecado, eu não trabalhava. De forma nenhuma. Adão já tinha orientação para trabalhar. O trabalho foi dado antes de haver a queda, antes do pecado. Ele não é maldição. O trabalho é uma responsabilidade. Se alguém não cuida dos seus, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. A palavra de Deus nos ensina aqui a cumprir as nossas responsabilidades sem ansiedade. Esse não é só uma orientação, é um mandamento para nós que somos cristãos. É viver cumprindo as nossas responsabilidades, trabalhando, produzindo, cumprindo o seu trabalho, o que você tem que fazer, suas obrigações com a sua família, com sua vida profissional, a sua vida pessoal, seja o que for, mas livre da ansiedade. Então, é diferente o conceito de responsabilidade e o conceito aqui de ansiedade. Deus não orienta ninguém na Bíblia contra planejamento, contra sonhos, contra, eu tenho uma vontade de ter uma casa própria, de ter uma casa maior, de ter uma empresa melhor, ou de construir algo, ou de fazer algo diferente. A Bíblia não te orienta contra isso. A Bíblia orienta que você, tudo bem, faça isso, mas livre da ansiedade, de uma forma sadia. O pastor Luciano Subirá uma vez falou que, se for necessário, então, viva com um pouco menos, mas viva longe da ansiedade. Se for para eu alcançar aquilo sem viver com ansiedade, eu não consigo, então abra mão daquilo. Você está trocando uma coisa certa por uma duvidosa. Não viva a sua vida afobado, ou tentando vencer, ou ultrapassar alguma coisa sem estar na sua serenidade. Porque a partir do momento que a ansiedade começa a tomar conta de você, você começa a descontrolar. E aí começa a surgir uma dificuldade atrás da outra. E aí a sua mente não te permite produzir de forma adequada. Como eu falei aqui, a ansiedade tomando conta de você, até a sua respiração fica diferente. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa vive preocupada, às vezes com uma coisa que não é para se preocupar e a pessoa está se preocupando, atrapalha ela de conseguir visualizar uma possibilidade maior no emprego dela. Você acha mesmo que você vai ter a mente fria, a mente sadia, ou a mente
livre, inclusive para ouvir a voz do Espírito Santo, se você vive afobado ou vive desesperado com ansiedade, você não vai. Não há espaço para ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir nem andar em fé se você andar ansioso. Esse conceito de ansiedade, ele chama, na verdade, assim, o ato da ansiedade, ela chama para você a responsabilidade do sustento. Quando você é um cara ansioso, basicamente você está dizendo o seguinte: Deus, aqui não, deixa comigo. Olha como é pesado. Eu não tinha visualizado dessa forma ainda quando eu via essa questão de ansiedade. Eu via de forma muito genérica, de forma muito simples, sabe? Não é para andar ansioso, legal, entendi. Mas a partir do momento em que você anda ansioso, significa que você está trazendo para você toda a responsabilidade. E não é isso que deve acontecer na vida de um cristão. Nós não temos que confiar em Deus, nós não temos que realmente depositar a nossa confiança em Deus e fazer com que não você deixe de trabalhar, mas que Deus trabalhe junto com você. Não significa abrir mão do seu serviço e falar: não, agora eu vou viver na paz, agora eu vou viver despreocupado, agora eu vou viver, eu vou tocar minha vida aqui da forma que dá, eu vou trabalhar quando der, quando não der, porque o meu negócio agora é com Deus, eu faço parte do ministério lá e para mim é aquilo lá que eu vou fazer. Não, você está abrindo mão das suas responsabilidades. Não é isso que a Bíblia te ensina. O que a Bíblia está te orientando é que você não viva ansioso, mas que você cumpra as suas responsabilidades e que tenha espaço na tua vida para Deus. Se houver espaço na tua vida para Deus, é porque você realmente confia em Deus. Se você realmente confia em Deus, não há por que você ser ansioso. Não há por que você viver em ansiedade. Sabe por quê? Geralmente, a nossa ansiedade, ela fica mais intensa, mais agravada nos pontos onde você não consegue diretamente interferir. Que é o quê? Eu vou perder esse emprego. Eu vou conseguir um novo emprego. Uma doença na minha família. Alguma coisa que está um pouco mais distante do teu alcance, certo? Como é que você vai interferir? Vai impedir uma doença? Você tem alguns cuidados que você pode fazer, mas se acontecer, você vai ter que enfrentar aquela situação. Essas são as situações em que mais causam ansiedade na tua vida. E são justamente as situações em que você deve confiar em Deus. Então, se você anda ansioso, é porque você não está confiando em Deus o suficiente. Se você parar agora e fazer uma leitura da sua vida, do seu dia a dia, talvez enquanto eu estou falando você já está pensando, e você falar: realmente, eu estou ansioso. Eu fico meio tenso, eu fico meio preocupado, eu não sei se vai dar certo porque vai ter uma oportunidade de emprego. Então você não está confiando em Deus como você deveria. E é aqui que o impasse acontece. Porque aí, ou seja, você tira a confiança em Deus e coloca só em você, no seu trabalho, no seu desempenho, a única responsabilidade de produzir o resultado. Quando você confia em Deus, e confiar vem da palavra fé, a fé nos leva a lugares onde, mesmo quando cumprimos a nossa responsabilidade, sabemos que podemos contar com a ação de Deus. O que é isso? É você cumprir a sua responsabilidade, ir para o seu trabalho, desempenhar o seu trabalho de forma eficiente, cuidar da sua família, ser um pai presente, ser uma mãe presente, cuidar do seu lar, cumprir todo esse papel que a gente tem que cumprir como pai, como mãe, como filho, como seja o que for, como empregado numa empresa ou como dono de uma empresa, seja o que for, mas sempre tendo espaço para Deus. Eu vejo que os testemunhos que vocês acho que a igreja aqui já cansou de ouvir testemunhos da nossa família, mas nós sempre vemos isso. Eu cresci, a gente começou a trabalhar muito novo no escritório, todos nós, e a gente sempre cresceu com esse senso de responsabilidade. Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu era adolescente, eu tinha que trabalhar um dia sim, um dia não. E aí um dia sim, um dia não era terça e quinta, era segunda, quarta e sexta. Então a minha folga do escritório à tarde era terça e quinta. De manhã eu ia para a escola, na segunda, quarta e sexta eu tinha que estar no escritório. O senso de responsabilidade que eu tive, eu fui criado desde muito novo, desde pequeno, 11, 12, 13 anos de idade, eu já tinha isso em mim. Eu tenho as minhas responsabilidades. E eu lembro de uma situação em que o futebol na escola era terça à tarde, aí mudou para quarta. E aí eu fui conversar com meu pai, eu falei: eu queria ver o seguinte, o futebol vai ter lá, que a gente joga na escola à tarde.
Ele falou, não tem como. Eu falei, nossa pai, não tem como, muda o dia, eu vou outro dia e tal. Não tem. Vê lá se você consegue convencer teus amigos, muda isso aí para quinta-feira, porque há uma responsabilidade para você no escritório segunda, quarta e sexta, e você precisa estar lá. Então, desde pequeno, meu pai e minha mãe nos ensinaram, a mim e meus irmãos, a responsabilidade do trabalho. O que isso trouxe para mim? Que eu fui crescendo dessa forma. Então, hoje, eu vejo o escritório com ainda mais seriedade por causa daquilo, por causa da forma que eu fui criado. E os próximos que vão crescer assim, tá aqui. A Dedé, o Josué, o Paulinho, todas as nossas crianças, a ideia é que nós possamos passar isso para eles. Fazer com que também eles entendam o peso da responsabilidade. Então, minha mãe, cristã, evangélica, nunca me ensinou a dizer, olha, não, põe na mão de Deus aí. Não. Você vai trabalhar e você tem que trabalhar. E você tem um horário. E você vai ser recompensado por isso. E Deus, aonde entra nessa história? É justamente aí que Deus entra. Quando você cumpre o teu propósito e o mandamento de trabalhar e cumpre o seu papel de produzir, e aí você diz, Deus, eu confio em você. O testemunho da história dos precatórios lá do escritório, de ações que a gente não sabia se iam dar certo ou não, são provas da confiança em Deus sem abrir mão do trabalho. Então, começou a surgir há um tempo atrás, uma época, umas ações possíveis que podiam dar certo, que podiam não dar. Tinha alguns estados em que, na verdade, já estava dando problema no Brasil. Então, assim, era meio que uma aposta. E aí minha mãe falou, não, o que a gente vai fazer? Responsabilidade, produzir, ir para o escritório de manhã, trabalhar, fazer as ações. Minha mãe e meu pai viajaram assim, um raio de 200, 300 quilômetros aqui no Paraná, pegando essas ações, sem saber se iam dar certo. A gente ainda conta até hoje que a história era o seguinte, ou dava certo e o nome realmente ia ficar bom como advogado aqui na região, porque pegou muita ação, era muita ação pequena, mas era várias ações pequenas, mas era muita, então o nome ia ser ótimo, ia dar tudo certo, ia entrar muito dinheiro, ou dava errado e ia ter que mudar daqui, porque ia ficar queimado o nome da minha mãe aqui. Ia falar, quem que é advogado que não deu certo os processos lá, não sei o que entrou com não sei quantas mil ação. Mas como é que vocês sabiam que ia dar certo? A gente não sabia. É aí que entra a prova da confiança em Deus. É aí que entra você, fazer e viver sem ansiedade. Entendeu? Então, viver sem ansiedade não é jogar na mão de Deus e cair fora e ficar livre. Mas sim você cumprir o seu papel sem o peso da ansiedade. É você dizer, Deus, a minha parte eu estou fazendo. O meu trabalho eu estou fazendo. E aí você faz uma autoavaliação de você mesmo, se você realmente está cumprindo aquilo que você deveria fazer. Você realmente está levantando o horário que você deveria levantar? Você realmente está trabalhando como você deveria trabalhar? Você realmente está comparecendo como você deveria comparecer? Você realmente está estudando como você deveria estudar? E aí aquela máxima do cristão, né? O Paulo nas mensagens dele ele sempre fala, tem dois exemplos, o crente na faculdade e o ateu. O ateu senta na primeira carteira, chega no horário, presta atenção, faz todas as tarefas, lê em casa, estuda. E o crente, na última, chega atrasado, sai mais cedo, não presta atenção, não estuda, não lê um livro. E ele quer ser abençoado. Mas eu sou crente. Mas eu creio em Deus, mas o quê? Deus te chama para cumprir a tua responsabilidade. Agora, cumpra a tua responsabilidade e você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida. E é isso que a gente viveu. É isso que minha mãe viveu. Então, quando a gente fala assim, da nossa família, do escritório, o start do nosso escritório, o boom, vamos dizer assim, que levantou, foi essa prova de confiança. Mas sem deixar de cumprir o papel dela, sem deixar de cumprir a responsabilidade. Na época, coubia mais a ela, porque nós éramos mais novos. Mas eu trouxe também alguns textos que combinam algumas orientações de Jesus. Eu queria abrir Filipenses 4, 6 e 7.
É isso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. No final eu vou voltar nesse texto para dar umas ações práticas que a gente tem aqui. Mas veja bem, e a paz de Deus, que é o oposto da ansiedade. Então quando você lê ali na Bíblia, e a paz de Deus, você já pode ter certeza que isso está tratando justamente do oposto, o contrário da ansiedade, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha só, pessoas hoje sendo oprimidas, massacradas e destruídas, quando simplesmente poderiam estar vivendo a paz de Deus. Vivendo na paz de Deus. A paz que se obtém quando fazemos de Deus a nossa fonte. E aí eu anotei, quando reconhecemos que não conseguimos tudo sozinho. É simples. Eu estou te fazendo, ao mesmo tempo, um convite para trabalhar, se esforçar, se dedicar, cumprir o seu papel, acordar cedo e etc. E tudo isso que você sabe que você tem que fazer. E ao mesmo tempo, dizendo para você assim, olha, reconheça que você não consegue tudo sozinho. Veja como a gente tem que encontrar um ponto, um equilíbrio nessa balança. Ao mesmo tempo que eu venho aqui e falo para você, tem que trabalhar, tem que fazer, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você está na escola, se dedica, você está na faculdade, se dedica, você quer alcançar alguma coisa, faça, dê o seu melhor, mas, não esqueça que você não é capaz sozinho. Não esqueça de confiar em Deus. Não esqueça que aonde você não alcança, você vai viver sim o sobrenatural de Deus. É isso, não é tão complicado. Então, mesmo cumprindo com as nossas responsabilidades, nós podemos confiar que Deus nos leve além dos resultados que nós teríamos. Perguntaram uma vez para minha mãe, isso para mim é bem emblemático. Doutora, você imaginava que você ia alcançar o que você alcançou? Ela falou, jamais. Nunca pensei, nunca na vida. Acha que eu imaginar que eu ia ter um avião? Minha mãe tem um avião, acho que eu ia imaginar que eu ia ter um avião. Nunca, isso assim, para mim, fora, não tem, isso é viver o sobrenatural. Só que aí quando você confia realmente em Deus e quando você cumpre o seu papel, às vezes, você veja só como que a ansiedade cria uma barreira na tua vida, porque às vezes você está tão preocupado em simplesmente, alcançar a tua aprovação na faculdade, quando Deus tem uma profissão brilhante para te dar algo muito maior. Só que você não consegue ver, porque a tua mente está tão bloqueada e tão preocupada com uma coisa que vai acontecer, que você nem sabe se vai acontecer, que você nem sabe se vai dar errado, você nem sabe. Eu li num livro, e se eu não me engano é o livro do Miles Monroe, que um pastor estava vivendo um momento de muita preocupação com a igreja e com a casa dele, com a família, não sei o quê. E ele fez o seguinte, ele escreveu, acho que foi 5 ou 7 itens. Vou colocar 7 aqui para explicar a ideia, não importa a história, importa o que eu quero passar. 7 itens. Um é que o terreno da igreja ia ser, que eles tinham acabado de comprar, ia ser leiloado, eles iam perder, porque ia ser uma pista de avião lá, não sei o que lá. O outro é que a igreja tinha entrado no empréstimo que ele não sabia se a igreja ia conseguir pagar. O terceiro é que a mulher dele talvez ia ter que passar por uma cirurgia, ter que tirar um mioma, não sei o que lá. O quarto é que o filho dele, não sei o que lá. Então, 7. Ele escreveu. 1 ano depois, ele abriu a gaveta e ele riscou 6. Você tem noção do que é isso? Ele criou 7 preocupações sérias. Inclusive com certa evidência, porque ele não inventou que o terreno da igreja ia a leilão. Houve uma iniciativa, alguma coisa começou a acontecer naquele sentido. Então ele elencou 7. Das 7, 1 ano depois, 6 estavam resolvidos e não tinha acontecido. A esposa dele não precisou da cirurgia, o filho dele deu certo, a igreja não perdeu o terreno, o financiamento da igreja estava pago. Então a gente cria excessos de preocupações onde não existe, simplesmente por falta de confiar em Deus. Veja que a nossa fé e confiança,
mais uma vez, não é sentar e não fazer nada, ou deixar de cumprir a nossa responsabilidade, mas só cumprir a nossa responsabilidade esperando que vamos alcançar tudo sozinho, exclui Deus. Eu deixei em vermelho essa frase, porque eu quero deixar ela bem enfatizada. Sempre que você pensar na sua responsabilidade e esperar que você vai alcançar tudo sozinho, da sua maneira, através dos seus recursos, do seu jeito, significa excluir Deus da sua vida. Toda vez que essas preocupações, essas ansiedades te afundam, tomam conta da tua mente, significa que você está excluindo Deus da tua vida. Então lembra disso, tá? Toda vez que você falar, nossa, eu estou preocupado com X, Y, eu não sei, cada um tem suas preocupações aí, estou me afundando nessa preocupação, lembra disso. Nesse momento, você está excluindo Deus da sua vida. O convite que eu estou te trazendo aqui, eu ainda fiquei preocupado com isso, com a forma que eu ia passar, porque ao mesmo tempo que eu quero passar essa ideia de responsabilidade, vocês sabem que quando a gente prega, né, pastor, a gente prega para nós também, ao mesmo tempo que eu quero ter essa ideia de responsabilidade, eu estou trazendo um refrigério para você. Deus está talvez usando a minha vida para mostrar para você que, calma, você só precisa confiar mais em mim. Tira um pouco de você. Para de achar que é você que tem que dar um jeito, que é você que vai resolver aonde você não pode estar. Essa é a minha preocupação, porque eu não queria chegar e falar aqui, não, solta tudo na mão de Deus, despreocupa, vive a tua vida, não é isso. Mas aonde deve ser assim, você precisa entender que é assim. E aí sim é viver a vida como cristão, é viver o propósito de Deus, ou melhor, receber as promessas de Deus para a tua vida. Receber de Deus justamente o presente que Ele tem para nós cristãos. O quê? O melhor dessa terra. Usufruir de uma vida tranquila. Você poder deitar no travesseiro, deitar e realmente repousar a tua cabeça e falar, Senhor, obrigado, amém. Por que os cristãos estão vivendo isso hoje? Por falta de confiança em Deus, por excesso de ansiedade, ponto. Porque você vive trazendo para você a responsabilidade de resolver tudo, coisas que você não pode resolver, e vírgula, excluindo Deus da tua vida. Você quem? Nós cristãos. Nessa igreja eu sei que não, que aqui a gente tem uma igreja sarada, a gente não tem esse problema. Mas cristãos para fora aí vivendo isso. Eu sei que é difícil até uma igreja como essa aqui entender isso, mas é verdade. Afundados aí em preocupação, afundados em si, e esquecem que são cristãos, que receberam a Jesus e que Deus está para te ouvir. A gente acabou de ler, que façam suas petições conhecidas, orem, Salmo 127, no 1 e 2 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Olha o que Deus está falando aqui. A gente sempre ouve essa passagem, sempre lê, e eu não tinha me atentado a isso. Deus não está dizendo que não deve haver sentinelas na cidade. Sentinela, guarda, segurança, pá. Deus não está dizendo que não deve haver sentinela. Mas se Deus não guardar, o trabalho do sentinela é inútil. Olha onde eu vou chegar. Não é porque podemos contar com Deus que podemos deixar de ter sentinelas. Então a palavra de Deus é muito clara. Se Deus não guardar, o trabalho do sentinela é inútil. Será que o teu trabalho não está sendo inútil porque você não está confiando em Deus? É simples, a ideia é essa. Não, a Bíblia não está dizendo aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não está escrito aqui, não é para ter sentinela. Tira o sentinela porque não é necessário, já que tem Deus cuidando. Nada disso. Só está dizendo que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela é necessária. A segurança é necessária. Mas se Deus não estiver ali, vai ser em vão. Basicamente é isso. Talvez o teu trabalho está em vão, porque não está havendo a verdadeira e a necessária confiança em Deus.
Deus diz aos seus amados, eu gostei dessa também, dá enquanto dorme. Ou seja, tem um convite aqui para nós, para que a gente possa entender que é algo além do fruto do teu próprio esforço. O fruto do teu próprio esforço, eu falo que o fruto do próprio esforço da minha mãe seria totalmente limitado. Totalmente. Não corresponde a 1/10 do que ela vive hoje, do que, graças a Deus, a nossa família vive hoje. Porque não é só o fruto do trabalho dela, é isso. Deus diz aos seus amados. Quem são os amados de Deus? Nós. Quem é amado de Deus aqui? Levanta a mão. Nós somos amados de Deus. Se nós somos amados de Deus, a promessa de Deus é que Ele nos dê enquanto dormimos. Deus dá enquanto dorme aos seus amados. Em Deuteronômio 8:18, tem uma passagem. Pode abrir Deuteronômio 8:18, é bem rápido aqui para abrir. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Coloquei essa outra versão. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais. Como se vê, quando você prosperar, e aqui todos vão prosperar, todos já estão prosperando, amém? A gente tem uma igreja que está prosperando aqui, amém? Não se ache. Se isso já está acontecendo com você, ou se isso aconteceu, vai acontecer, não se ache. Não foi só o cumprimento da sua responsabilidade, entenda isso, mas sim a graça de Deus e o favor de Deus e a cooperação de Deus para a tua vida. Nossa família, graças a Deus, hoje é conhecida, a família dos crentes lá, isso, aquele outro tal, mas é um testemunho. A gente fala que o sucesso profissional do escritório é um testemunho. Para o evangelho isso é maravilhoso. Por quê? Porque aquela família que eles acreditam em Deus, eles são crentes lá, eles vão lá na igreja, sabe? E eles estão vivendo um sobrenatural. Isso é maravilhoso para o reino de Deus, isso inspira, isso faz com que pessoas tenham mais ainda motivação e credibilidade no evangelho. Só que é responsabilidade nossa cumprir isso. É responsabilidade sua. É responsabilidade sua como pai, é responsabilidade sua como profissional, é responsabilidade sua como estudante, minha, dos meus irmãos, de todos nós. Cumprirmos com as nossas responsabilidades e vivermos então, por sermos cristãos, o sobrenatural de Deus. Então assim, não andar ansioso, resumidamente, não significa deixar de cumprir, não deixar de cumprir sua responsabilidade, mas sim confirmar a graça no favor de Deus naquilo que você deseja fazer. A Bíblia fala que busque primeiro o reino de Deus. Isso é muito sério, a gente fala de forma muito automática, igual falar o Senhor é meu pastor, não, busque primeiro o reino de Deus. E não tem como eu encerrar e eu caminhar por um fim dessa mensagem sem te atentar a isso, de que as necessidades, os seus sonhos, as suas vontades, todas as coisas do mundo, tudo que você tem desejo, tudo que você quer alcançar, não pode ser objeto e não pode afogar a tua responsabilidade como cristão de buscar primeiro o reino de Deus, para que aí sim as demais coisas vos sejam acrescentadas. A gente sabe de muitos profissionais aí de sucesso, e hoje você vê no YouTube aí, pessoas muito bem-sucedidas, mas que vivem afundadas em ansiedade, depressão, dependência de medicamento. Isso não é felicidade. Não é essa prosperidade que a Bíblia te traz. Não é essa prosperidade que Deus quer para a tua vida como cristão.
Existe uma prosperidade muito melhor. Uma prosperidade para a tua vida sem ansiedade, sem depressão, sem essa loucura. E é por isso que a Bíblia nos manda vivermos sem ansiedade. É por isso que é um mandamento. Viver sem ansiedade, viver longe da ansiedade, não é uma opção ou uma orientação simplesmente, mas é que você precisa realmente trabalhar e se esforçar em relação a isso. Não podemos, porque hoje é o mal do século, é a doença do século, faz parte, isso é conversa. É a doença do século, que século que a gente está? A Bíblia tem quantos séculos atrás? Já orientando isso. Não é para nós vivermos em ansiedade. Essa mensagem que eu estou passando hoje aqui é justamente para trazer para você mais passos de fé, passos de obediência às ordens de Deus. Porque às vezes coisas que parecem loucura, eu vejo que na vida de um cristão, quando você realmente consegue ouvir a voz de Deus e compreender e obedecer, talvez vai soar como loucura para o mundo. Por exemplo, um cristão que está num emprego que ofende os seus princípios. Nossa, mas eu estou ganhando bem aqui, tem um salário aí significativo, é difícil arrumar um emprego como esse, mas eu estou trabalhando, sei lá, dentro de uma boate. Eu trabalho aqui, esse ambiente para mim está pesado, tudo, e você ouve a voz de Deus te orientando para você abandonar o emprego. E aí talvez algum amigo seu, alguém próximo a você, eu estou inventando um exemplo para que a gente possa criar uma situação prática. Você é louco? Onde já se viu? Você vai abrir mão de um emprego desse? Você vai abrir mão de um salário desse? Aonde você vai achar isso? Numa cidade igual essa, aqui é pequeno, é difícil, você já está há tanto tempo. Você tem teus filhos para sustentar, mas toda vez que você ora, toda vez que você está na igreja, ou toda vez que você entra na presença de Deus, aquela voz fala com você. Não é para você estar ali. Não é ali que eu quero. Não é ali o teu propósito. Então, às vezes, o que parece loucura para o mundo é Deus simplesmente falando nos seus ouvidos e você não está ouvindo, e Ele tem algo muito maior para você fora dali. Só que você não consegue ouvir porque está na tua carne, está em você. Você ainda não conseguiu abrir o teu coração, o teu ouvido, a tua mente para ouvir realmente o Espírito Santo, ou então pior, você está ouvindo, mas não está obedecendo. Por quê? Porque você está apegado a uma necessidade que você não percebe que é pequena, em relação a tudo que você está deixando. É aquela história, Deus não vai abrir a mão dele para você enquanto você não abrir a sua para ele. Abra a mão. Diga, Deus, se é assim, vai ser. Mas é loucura, meus amigos, fulano, pessoal, não sei o que, está todo mundo falando que eu não devia fazer isso. Aprenda a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Nem sempre esses passos vão ser fáceis. Às vezes não. As decisões de maior sucesso na sua vida não são as simples e as pequenas, são as difíceis. São aquelas que envolvem renúncia. Renúncia que eu estou falando em prol do Evangelho, uma renúncia sadia, estou falando, a gente sabe do que eu estou falando aqui. São justamente essas decisões que realmente trazem os resultados mais significativos para a tua vida. Porque é muito fácil ser cristão aqui. Aqui na igreja é muito fácil. Domingo aqui às 7, às 9, enquanto você está ouvindo a mensagem aqui no louvor, a hora que você... E lá fora. E a hora que você realmente ouve a voz do Espírito Santo e fala, poxa, essa é difícil. Só que é justamente quando você toma essa decisão, quando você obedece essa voz do Espírito Santo, é onde vem o sobrenatural para a tua vida. É onde existe uma paz que excede todo o entendimento. E é isso que eu estou te convidando, para você entrar nesse lugar. No livro de Hebreus diz que nós, os que cremos, entramos no descanso. Olha isso, olha os presentes, olha a palavra, olha o que a Bíblia tem para nós. Nós, os que cremos, entramos no descanso. Há um lugar de fé,
aonde a ansiedade não consegue nos oprimir, nos massacrar. Nós precisamos entrar nesse lugar. A gente tem que entender duas coisas muito importantes. O quanto nós somos valorizados e amados por Deus. A gente sabe disso, mas a gente não entende a essência disso. Você confia num Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus imenso, um Deus... Nossa, Deus é tudo, Ele sabe tudo, eu peço para Ele tudo. Você está entendendo que é esse Deus que te considera e que te ama e que te valoriza mais do que qualquer coisa? Só que a gente tem que também entender, e essa é a segunda coisa, aprender a nos importarmos com Deus, agir e colocar Deus e seu reino em primeiro lugar. Isso sim significa concentrar força e energia em estabelecer o reino de Deus na terra, sem medo de que a sua dedicação a Deus e o reino vá fazer com você ou qualquer outra coisa. Quando Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ora, coloquei aqui, se a prioridade for o reino, o resto é consequência. Amém? Eu quero te convidar a colocar em pé.